Olá, tudo bem por aí? Hoje nós vamos conversar sobre a coragem da gente ser imperfeito. Tema difícil, né? Porque muitas das vezes a gente não quer admitir as nossas fraquezas. E por que a gente não admite? Porque muitas das vezes a gente tem medo de ser rejeitado. Eu queria te dizer que existe uma habilidade especial aí dentro de você. Sim, existe uma habilidade muito especial colocada por Deus dentro de você. Mas antes da gente começar a conversar, eu queria agradecer toda a manifestação de carinho que eu tenho recebido, os recados, as mensagens. Isso é muito importante, porque me motiva a continuar e fico feliz em saber que algumas pessoas têm recebido essa palavra no coração. E isso é muito bom. Eu queria agradecer a todos vocês. Bom, eu tenho batido muito nessa tecla de você foi preparado para um tempo como esse, né? E muitas pessoas me perguntaram, mas como assim? Eu não tenho nada para oferecer, eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil, eu sou tão incapaz, né? E é possível que você que está me ouvindo agora também se faça essas perguntas, tenha esses questionamentos. É possível que você olhe para dentro de você e não veja habilidade alguma, né? Você pode até às vezes se perguntar, mas será que Deus me deu algum dom, me deu algum talento? Qual é a minha missão, né? Às vezes a gente tem essas dúvidas. E eu queria conversar um pouco sobre isso hoje. Deixa eu abaixar esse áudio que tá alto. Eu li uma frase, né, que foi o que me inspirou. Uma das coisas que me inspiraram a escrever, a falar sobre isso, a fazer um esboço sobre isso, né? A frase é de Albert Einstein, ele fala assim: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar a vida toda acreditando que é estúpido, que ele é incapaz, que ele não pode. E não é verdade? Se a gente julgar as pessoas de maneira igual, querendo delas as mesmas habilidades, as mesmas aptidões, os mesmos dons, elas vão se sentir fracassadas. Eu me sinto fracassada. Já me senti muito assim. Você prestou bastante atenção nessa frase que eu li? A gente fica muito preocupado com a aceitação das pessoas. E às vezes a gente se torna tão infeliz porque essas mesmas pessoas, não é por maldade, é sem perceber, mas elas acabam tentando nos encaixar num molde a qual às vezes nós não pertencemos. Então a gente começa a se achar um pouco desajeitado, inapropriado, até inútil. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim por muitas vezes. Mas isso com certeza não é verdade. Sabe por quê? Todos nós somos dotados de habilidades. Todos nós. E a gente acaba negligenciando essas habilidades por medo de sermos rejeitados. Às vezes a gente não é nós mesmos na essência com medo de não sermos aceitos. Você não deveria confiar muito na perspectiva das pessoas a respeito de você. Você precisa saber quem você é, identificar qual é o seu verdadeiro talento. Mas a propósito, o que Deus tem dito a respeito de você? O que Ele diz a teu respeito? É nisso que você deve se apegar. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não olha para nós como nós nos vemos hoje. Ele olha para nós lá na frente, naquilo que a gente vai ser nele. Na verdade, nós já somos. Nós só precisamos caminhar, né? Encontrar esse lugar em Deus. Porque a palavra vai dizer que já foi tudo consumado. Então, quem você vai ser lá no futuro já existe na eternidade. Basta que você ande por esse caminho que o Senhor aponta. Por isso que a palavra vai dizer em Salmos 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que nessa noite o Senhor comece a iluminar os seus passos e você comece a descobrir quem é você nele. Eu fico às vezes um pouco triste porque eu vejo muitos talentos,
talentos preciosos sendo desperdiçados, às vezes dentro da casa do Senhor. Talentos que não estão gerando o valor que deveriam para o reino, porque estão justamente exercendo, por não estarem exercendo, né, a função adequada no lugar certo. Essas pessoas, elas são as pessoas certas, mas às vezes no lugar errado, na função errada ou no momento errado. Porque a palavra vai dizer também em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Eu tive uma pastora que ela sempre falava para mim: Angélica, a bênção fora da época, fora do tempo, se torna em maldição. Às vezes você tem uma habilidade realmente muito boa, mas também se você não souber o tempo de usá-la, ela pode se tornar uma maldição para você. Talvez você não esteja maduro, não é verdade? E eu estava dando uma lida, né, nesse livro aqui. Não sei se está dando para ver direito. A coragem de ser imperfeito. Ó. Ele fala: como aceitar a nossa própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Difícil, né? Eu acho. Por muitas das vezes eu me anulei por ter vergonha. Na verdade, era mais medo do que vergonha. Medo de não ser aceita. Eu acredito que uma das coisas que me ajudou muito foi descobrir quem eu sou. Na verdade, eu continuo no processo da minha identidade em Deus. É muito importante a gente nos aceitar e descobrir quem nós somos nele, porque assim a gente vence esse medo, a gente vence essa vergonha e começa a ousar de verdade a ser quem a gente é. Você sabe que enquanto eu estava pensando, escrevendo sobre isso, eu me lembrei daquela passagem que Jesus ele tá ali conversando com aqueles fariseus hipócritas. Em Marcos, capítulo 2, versículo 17, Jesus ele fala assim para os fariseus que estão questionando ele, né? Por que você fica aí com esses pecadores, né? E aí Jesus ele responde: não necessitam os médicos, os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quando a gente se dá conta de quem nós somos, dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas limitações, o Senhor ele começa a agir, ele começa a trabalhar. Quando a gente dá essa permissão e diz: realmente eu estou doente, eu preciso de ajuda, realmente eu sou pecadora, eu preciso de salvação. Ele entra e começa a fazer um trabalho lindo, começa a fazer um trabalho maravilhoso. Entenda uma coisa: a sua vulnerabilidade, ser vulnerável, é a melhor definição de coragem, sabia? Eu estava pensando a respeito disso. Você ter coragem de ser quem você é muito legal. Faz com que você se sinta plena. Talvez essa seja a palavra. Né? Quando a gente fica com muito medo de errar, a gente acaba deixando de viver experiências valiosas e não se desenvolve da maneira que deveria. Mas quando a gente assume as nossas fraquezas, a gente fica aberto ao novo e começa a viver experiências significativas. A gente evolui, a gente se torna mais autêntica e realizada, literalmente plena. E isso é muito importante. Em contrapartida, quando a gente não se conhece, ou quando a gente não se aceita, a gente fica tentando vestir uma roupa que não nos cabe. Ou então, a gente fica tentando calçar um sapato apertado. Sabe aquele número que não é seu? A gente fica tentando. E você sabe o que vai acontecer, né? Vai doer, vai causar bolha, vai te trazer problemas no seu andar, na sua caminhada, vai prejudicar a sua caminhada. Tudo que precisar insistir apenas vai te trazer dor, decepção, sofrimento. Talvez você já tenha ouvido uma frase, eu já vi várias vezes por aí: se precisar forçar, não é o seu tamanho. Isso serve para anéis, sapatos, amizades, profissões, relacionamentos. Essa frase é bem interessante, né? Porque se precisar forçar, não é o seu tamanho. Sabe,
A gente precisa entender que algumas pessoas vão gostar de nós. Algumas assim logo de cara. E elas vão querer manter uma amizade sincera conosco pelo resto das nossas vidas. Outras talvez demorem um pouco mais para te conhecer, para me conhecer e gostar de mim. Não tem aquela coisa que a gente fala assim, quando eu te conheci eu te achei muito metida, eu te achei muito isso, aquilo, mas agora, não é? Às vezes leva tempo se construir uma amizade, para se causar uma boa impressão, talvez, né? Mas também vão existir pessoas que não vão gostar da gente. Não existe um motivo. Elas não vão gostar. E a afinidade não se explica, não se cobra. Ela simplesmente acontece. A gente não consegue explicar direito. Ela simplesmente não encaixa. E não é culpa das pessoas. Não é culpa sua. Não bateu, não deu, não encaixou, né? Mas agora os amigos verdadeiros, eles vão conhecer toda a sua vulnerabilidade, vão conhecer os seus defeitos e mesmo assim eles vão escolher permanecer do seu lado, o tempo que for. Sabe aquele amigo que você fica muito tempo sem se falar, mas quando encontra é como se nada tivesse acontecido, como se o tempo não tivesse passado para vocês dois, não é verdade? São sempre amigos como se fossem de infância. Essas pessoas, elas vão estar do nosso lado, nos dias bons e nos dias maus. E são esses que nós devemos realmente valorizar. Não fique tentando forçar uma situação. Não fique tentando parecer quem você não é. Eu peguei uma imagem hoje no Google, eu até coloquei na chamada desse vídeo, vou tentar te mostrar. Eu achei ela muito forte. Ó. Acho que tá dando para ver direitinho, né? Imagina a dor dessa peça de quebra-cabeça, né? Não é fácil. A gente tenta, a gente se machuca, a gente se mutila. Essa imagem é muito forte, porque ela reflete muitas das nossas ações, a tentativa de sermos aceitos. A gente precisa refletir sobre isso, porque eu mesmo, durante muitos anos, eu tentei ser uma outra pessoa, talvez, não sei se... Não digo ser uma outra pessoa, mas ter um comportamento mais tolhido, ficar muito preocupada em ser eu mesma, com medo de ser rejeitada. Saber quem somos e quais habilidades nós temos é fundamental para o sucesso das nossas ações, para o nosso desenvolvimento, né? Você sabe que enquanto eu pensava e escrevia sobre isso, eu lembrei de Davi. Vamos agora, à luz da Bíblia, ver um exemplo lindo de identidade, fé, coragem e autoconhecimento, que é Davi. Em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 28, a gente já conhece, já ouviu várias vezes a história de Davi e Golias. Mas eu queria ler esse trechinho novamente com vocês, porque a palavra de Deus, ela sempre se renova. 1 Samuel, capítulo 17, eu vou ler a partir do versículo 28. Diz assim: Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: Por que, afinal, desceste aqui? E com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua intolerância e a malícia do teu coração. Vieste aqui para assistir à batalha. E Davi replicou: O que eu fiz agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Então, os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que chamou a sua presença. Então Davi disse a Saul: Que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu, teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul:
Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, eu o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu arrancava pela juba, eu feria e matava. O teu servo venceu o leão, o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, por desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor, que me livrou das garras do leão, do urso, me livrará tão bem das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, que Deus esteja contigo. Saul então vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e se forçou para andar, porquanto não estava treinado com todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque eu não estou acostumado. E imediatamente se desembaraçou de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na sua mão um cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, uma espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu para o encontro do filisteu. O final dessa história nós já conhecemos. Davi sai vencedor. Mas eu quero abrir um parêntese rapidinho para te mostrar o valor de uma batalha, uma adversidade, uma luta que a gente passa. Eu te pergunto o seguinte: quem seria Davi se não fosse Golias? Perceba que as provas, elas vêm para nos projetar. Ninguém sabia quem era Davi até aquele momento. Através daquela luta, daquela adversidade, daquela provação, o nome de Davi foi soprado. Ele ganhou notoriedade. As pessoas começaram a saber quem era Davi e através da vida dele, o nome do Senhor foi glorificado. Não foge da batalha, não. Tá vendo como é importante? Sabe o que acontece? Deus, ele sempre sabe o que faz e como faz. Não é verdade? Bom, a gente viu aqui nesse texto, nesse pequeno texto, que Davi, enfrentou de cara a rejeição e o descrédito do seu próprio irmão. Eu imagino o quanto doloroso deve ter sido para ele, né? Imagina, seu irmão, a pessoa que convive com você, que te conhece, que você ama, te desmerecendo dessa forma. É triste, dói muito mais, não é? Quando é um dos nossos, quando vem de alguém que a gente ama, não é verdade? Mas o interessante é que Davi não desistiu, ele vai e pergunta para outra pessoa, até que ele consegue alcançar o seu objetivo, né? Ele insistiu, ele persistiu. Depois disso, Davi é descredibilizado pelo seu próprio líder, pelo rei de Israel, por Saul. Né? Saul olha para ele, eu fico imaginando aqui, conjecturando a cena, né? Ele olha para ele e fala: você não poderá ir contra esse filisteu? Você não passa de uma criança, Davi. Olha o teu tamanho, você é mirrado pequeno. Olha o tamanho desse filisteu, grande, treinado desde pequeno para batalha. Ele é gigante, não tem como, né? Quer dizer, mas Davi, ele não desiste. Davi, o que acontece? Ele continua argumentando. Ele não para por aí. Ele começa a falar para o rei das suas conquistas silenciosas. Existem muitas conquistas que nós temos que são silenciosas. Ninguém viu. Mas Deus viu. Ninguém viu quando Davi estava lá no deserto, apacentando as ovelhas, quando ele matou um urso, quando ele matou um leão. Ninguém viu. Mas o Senhor viu. E você sabe por que o Senhor permitiu a Davi enfrentar um urso, um leão e tantos outros perigos, né, enquanto ali ele pastoreava? Porque o Senhor estava justamente preparando Davi para um momento de batalha grande como esse. Aí eu te pergunto, de novo, não seria para um momento como esse que o Senhor te preparou por todos esses anos? Lembra quantas lutas você enfrentou e quantas você achou que era o fim, que você não ia conseguir? Então,
Não murmure. Era o próprio Deus, é o próprio Deus treinando você para coisas maiores, não é verdade? Como ele vai fazer para te colocar em coisas maiores se você não está dando conta dessa prova agora, não é? É engraçado que isso também faz me lembrar o livro de Êxodo, né? A passagem do povo quando sai do Egito e vai em direção a Canaã. Lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 13, diz assim: Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e voltar para o Egito. Olha que interessante, o Senhor não permitiu que o seu povo fizesse o caminho mais curto. Por quê? Porque ele sabia que o povo ia dar de frente com os gigantes. Eles iriam ter que conquistar terras, teriam guerras. E aquele povo que era escravo, que era muito pacífico, ainda não estava treinado para enfrentar esse tipo de luta. Na verdade, eu não diria nem treinado, mas eles ainda não conheciam de perto o Senhor. Eles não sabiam exatamente quem Deus era. Eles não tinham intimidade com Deus. Eles só ouviam falar de Deus. Então, o raciocínio aqui das lutas que eu falei com você, que elas são necessárias, é o mesmo. Porque se eles soubessem, se a gente souber o que nos espera mais à frente, a gente também volta. Se Deus mostrasse tudo que a gente ia passar hoje, a gente já tinha desistido lá atrás. Se eu soubesse que eu ia perder o meu marido, que eu ia passar pelo que eu passei, que eu ia viver os dias terríveis que eu vivi, mas eu não ia passar mesmo. Eu ia correr lá atrás. Mas o Senhor, Ele veio me preparando, luta após luta, dia após dia, para viver um momento de luto, para viver um tempo difícil, para viver uma noite escura como as que eu passei. Não é fácil. Mas hoje eu entendo que era a mão de Deus me treinando, me preparando para uma grande batalha, para um tempo como esse. Nós estamos diante de um grande desafio, de um gigante, que é o medo e a incerteza, que está assolando o coração de muitos, da maioria, do mundo todo. Esse vírus, essa doença, essa enfermidade está causando pânico. As pessoas estão paralisando. É para um tempo como esse que o Senhor te preparou para te levantar. Enfim, voltando para a história de Davi, a gente percebeu também que ele ficou bastante desconfortável em usar a armadura de Saul, né? E ele não tem vergonha de dizer que aquilo não era para ele. Ele disse: eu não posso me mexer com tudo isso, eu não estou acostumado, não é o meu jeito, não é assim que eu aprendi, não é assim que eu funciono, né? E imediatamente ele tira aquilo tudo, ele se livra daquilo e ele vai fazer do jeito que ele sabe, do jeito que ele é, da personalidade dele, do temperamento dele. Ele não teve medo de ser rejeitado ou de não ter sucesso, né? E aqui para mim fica uma valiosa lição, né? O que nós sabemos é muito importante, mas quem nós somos importa muito mais. Davi, antes de tudo, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus. E ele sabia que Deus era com ele. Ele disse: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, e me livrará tão bem das mãos desse filisteu. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em Lamentações, Jeremias vai dizer isso. Então é muito importante a gente guardar no nosso coração, na nossa memória, os momentos em que a mão de Deus nos livrou, para que a gente tenha certeza de que mais uma vez haverá livramento e salvação na nossa casa. O Senhor vai te guardar, eu tenho certeza. A identidade de Davi falou muito mais alto e foi peça fundamental para a vitória dele. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele servia, ele sabia contra quem ele estava lutando e ele sabia aonde ele queria chegar.
Hoje, eu confesso para vocês que eu ainda estou aprendendo. Tô no processo. Eu acho que esse processo dura a vida toda, né? A gente nunca sabe o suficiente, a gente nunca cresce o suficiente. É sempre... É todo dia um pouquinho, né? E eu ainda estou aprendendo a aceitar as minhas imperfeições. Sempre procurando melhorar. Porque às vezes a gente fala, eu sou assim, eu vou ficar assim. Não, não. A gente entender quem nós somos, olhar para dentro, ver as nossas imperfeições, aceitá-las a maneira como a gente vai lidar com elas e melhorar aquilo que traz algum malefício, né, para a gente. Então, eu queria também dizer que hoje eu olho para dentro de mim com mais carinho. E eu vou te falar que eu tenho dado uma atenção diferenciada às minhas histórias menos recomendadas, aos meus pedaços meio esfrangalhados. Inventei essa palavra agora. Porque todas essas coisas fazem parte da minha história. Todos os meus erros, os meus fracassos, as minhas frustrações, as minhas vitórias, os meus acertos me tornaram um ser único, um exemplar único, de uma única espécie. Você é único, você é exclusivo. Deus fez cada um de um jeito. Isso é importante a gente saber. Hoje, as pessoas que se aproximam de mim, elas sempre já ficam sabendo as minhas imperfeições. Como dizia minha pastora, fica tudo na vitrine. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas eu sou assim. Eu sou sanguínea, colérica sanguínea, meu temperamento. Então, o sanguíneo deixa tudo exposto, os defeitos, as qualidades, para todo mundo ver. Então, quem chega perto de mim, quem me conhece, tem a oportunidade de querer continuar caminhando comigo ou não. As pessoas são diferentes e elas têm gostos diferentes. Então, hoje eu entendo que nem todos vão gostar do meu jeito. Independente como eu seja, eu nunca vou conseguir agradar todo mundo. E isso tem me feito muito melhor. Tem me feito livre em Deus. Hoje eu posso dizer que eu tenho alcançado a plenitude por aceitar os meus erros, os meus fracassos e entender que tudo isso está contribuindo para a construção da Angélica, do meu ser, do meu eu, daquela pessoa que vai ser lá na frente. Então, não se preocupa se não gostarem de você, não. A maioria das pessoas também, inclusive, está lutando para gostar delas mesmas. Olhe para o outro com mais carinho. Que Deus possa te abençoar nessa noite ou nesse dia, não sei que horas você vai ver esse vídeo. Fique com essa palavra no seu coração, seja você mesmo, busque em Deus aquilo que Ele tem para você. Deus te abençoe e até a próxima.